Muito obrigado por se juntarem a nós. Eu começo brevemente por partilhar convosco como vamos realizar esta conferência de imprensa. Na primeira fase, eu quero apresentar quem se junta a mim nesta conferência. À minha direita, o Ricardo Rio. À direita do Ricardo Rio, a Isabel Miranda. O Ricardo Rio, candidato a presidente da mesa da Assembleia Distrital. A Isabel Miranda, candidata a presidente da Comissão de Auditoria Financeira. À minha esquerda, o José Manuel Fernandes, que é nosso mandatário. E à sua esquerda, o César Teixeira, que é candidato a presidente do Conselho de Jurisdição Distrital. Faremos uma primeira intervenção, depois estaremos todos disponíveis para as perguntas que nos queiram fazer. Eu quero, antes de mais, dizer a todos que é um orgulho ter, para vos apresentar hoje e fazê-lo publicamente, em primeira instância aos militantes, mas também aos concidadãos deste distrito de Braga, aqueles que são os protagonistas principais das listas que apresentaremos e que serão submetidas a sufrágio no próximo sábado, dia 11 de julho. O Ricardo Rio, Presidente da Câmara Municipal de Braga, que dispensa mais apresentações, é uma honra enorme tê-lo a presidir à mesa da Assembleia Distrital, um órgão que representa, como sabemos, os militantes do distrito e que em permanência deve ser a voz dos militantes no contexto distrital. O César Teixeira, que presidirá ao Conselho de Jurisdição, é um conhecido e reputado militante do PSD, jurista, e nessa condição também nos vem trazer uma ajuda técnico-política ou político-técnica àquilo que é o desempenho no Conselho de Jurisdição, mas a sua sensibilidade político-partidária está também aqui presente. E Isabel Miranda, que vem de Barcelos e que nos vai ajudar no que a auditoria financeira diz respeito. Deixei para o fim o José Manuel Fernandes. Como sabemos, a sua presença aqui tem, para mim, dois significados. O primeiro, a estima, a consideração que temos por ele, pelo seu percurso enquanto cidadão e enquanto político. É um ser humano com as características que são subejamente conhecidas e é um quadro político de enorme valor no contexto do distrito, do país e da Europa. Europa, onde tem, nos últimos anos, prestado funções, mas com desempenho a outros níveis ao longo dos anos anteriores. A segunda razão prende-se com o facto de o grande objetivo, um dos objetivos que temos nesta candidatura é dar continuidade ao trabalho que ele fez na Distrital. E eu subscrevo o trabalho que ele fez enquanto Presidente da Distrital. O José Manuel Fernandes, aqui com ele esteve nos últimos 6 anos, deu inúmeros contributos para que o Distrito de Braga pudesse ter a dimensão política que hoje felizmente tem e, portanto, é um grande obreiro daquilo que tem sido o passado do Partido Social Democrata e essa é outra razão pela qual sentimos todos muito orgulho por o ter como mandatário desta candidatura. É aquele que avaliza, é o primeiro subscritor, o primeiro avalista desta nossa candidatura distrital e é por essas duas razões, com um sentimento de privilégio, que ele aqui se junta a nós. Quero também partilhar convosco aquilo que move esta candidatura. Há uma razão central, da qual depois podem derivar outras razões instrumentais. A razão central é colocar o Partido Social Democrata ao serviço da comunidade. Os partidos políticos, como sabemos, não são fins em si mesmos, são instrumentos, são ferramentas ao serviço de propósitos. E o PSD quer servir as pessoas, quer servir as instituições de Braga, quer servir as empresas de Braga, quer servir as dinâmicas, as forças de Braga, quer ajudar a colmatar as lacunas, a satisfazer as necessidades do distrito, de cada um dos 14 concelhos e de todos os cidadãos que neste distrito diariamente estudam, trabalham, vivem, desenvolvem as suas atividades. É essa a grande ambição do PSD Distrital de Braga, é esta a grande ambição desta candidatura, é colocar-se ao serviço do distrito. Usar aquilo que cada um de nós sabe e pode fazer para que no quadro político-partidário possamos emprestar aos nossos concidadãos essa dinâmica, essa força, essa capacidade de fazer em torno do progresso, do desenvolvimento, da criação de condições para que haja a maior razão possível de todos quantos se relacionam com este território. Dentro desse grande objetivo, há desde logo um que é também ele instrumental e que o serve,
que é o objetivo eleitoral. Sabemos que uma das mais clássicas formas dos partidos servirem a população é através das propostas, dos projetos e dos protagonistas eleitorais. E nós, obviamente, sabemos que no próximo ciclo distrital temos 2 eleições de grande relevo, primeiras presidenciais, depois as autárquicas. Quanto às presidenciais, e como o Presidente do Partido já o referiu, aguardaremos serenamente que o professor Marcelo Rebelo de Sousa manifeste disponibilidade para se recandidatar e, nessa altura, estaremos coesos, também aqui no Distrito de Braga, a ajudar a criar condições para que ele seja reeleito. Não escondemos que, do ponto de vista eleitoral, o ponto alto são as eleições autárquicas. E aqui nós vamos, até setembro, outubro do próximo ano, a altura em que se espera que a eleição ocorra, vamos criar todas as condições em cada um dos 14 concelhos do Distrito de Braga para que encontremos as melhores propostas que vão de encontro àquilo que são as necessidades das populações, propostas que materializem aquilo que são as dinâmicas e as forças desses territórios e também dos protagonistas, das mulheres e dos homens que estejam em condições para corporizar, para implementar em cada um dos territórios essas mesmas propostas. E o que eu digo dos 14 concelhos, aplico às freguesias que em cada um desses concelhos também, no âmbito das candidaturas autárquicas, quererão seguramente apresentar as melhores soluções para essas mesmas comunidades. É este trabalho de, em simultâneo, ir ao encontro das propostas e dos proponentes, ou das propostas e dos protagonistas, que materializará a ação da distrital. Uma ação concertada com as estruturas de secção concelhia, de núcleos, conforme as circunstâncias, mas sempre em convergência com a estrutura nacional, sabendo, aliás, que a Comissão Política Nacional aprovou recentemente um conjunto de orientações que quadram aquilo que há de ser a ação distrital no contexto da sua ação político-partidária. E por isso, a eleição autárquica vai ser um momento solene para que o PSD, no contexto distrital, procure reforçar o seu peso neste distrito. É bom não ignorar que o PSD é o maior partido do Distrito de Braga. Também o sentimos no contexto nacional, mas do Distrito de Braga temos referências, temos números que o atestam. Somos o partido com mais autarquias, municípios e freguesias, que mais câmaras municipal lideramos. Lideramos 9 em 14 câmaras municipais. Nos últimos 2 atos eleitorais, subimos 2 câmaras na primeira eleição, 2013, 2 câmaras na segunda eleição, 2017. E temos, por isso, a ambição de continuar a subir. Mas sabemos que, para que isso aconteça, é absolutamente decisivo que nós consigamos criar as tais soluções, as tais propostas, os tais projetos, onde as pessoas se revejam e, simultaneamente, também consigamos criar condições para trazer para essas propostas os protagonistas, sem descurar os militantes, sem excluir os militantes, mas abrindo sempre para a sociedade civil, criando condições para que pessoas que não militam neste partido sintam à vontade para estar conosco, para estar com os militantes, a dar corpo às propostas que temos para os nossos concidadãos. E por isso esta linha autárquica, esta linha eleitoral, é claramente uma das linhas da colocação do partido ao serviço do território. Mas há outra linha que não é menos relevante, porque sabemos que os partidos não vivem só de atos eleitorais. Nós, antes e muito além dos atos eleitorais, queremos, com todas as ferramentas, com todos os apoios, como, por exemplo, os deputados eleitos à Assembleia da República, os autarcas eleitos nas câmaras municipais, assembleias municipais, juntas e assembleias de freguesia, mas também com os militantes, muitos, anónimos, disponíveis, com vontade de ajudar o partido. Nós queremos que o partido se relacione cada vez mais com a nossa sociedade civil. E, acima de tudo, queremos que o partido seja uma ferramenta ao serviço do distrito e da região. Achamos, genuinamente, que o governo português não tem dispensado a esta região o tratamento que a região merece. Uma região que tem sido enaltecida pelo sucesso dos seus projetos, sejam nas universidades, nos institutos politécnicos, nas associações, nas empresas, nos cidadãos. Somos uma região, um distrito
forte no contexto nacional. Uma região e um distrito que muito tem contribuído para os sucessos nacionais, quer ao nível da produtividade, da capacidade de exportação e da capacidade de empregar. E isso faz parte do nosso currículo, faz parte do currículo e do ADN desta região. E esse mesmo ADN, esse mesmo currículo, legitima-nos a exigir das instâncias nacionais uma relação diferente com este território. É muito mais o que este território dá para o país do que o país dá para este território. E tem que haver aquilo que chamamos uma relação sinalagmática, uma reciprocidade. Já chega de sermos contribuintes líquidos para tudo o que de bom vai acontecer no contexto nacional e não termos o retorno, que são os investimentos, a atenção e o cuidado do Governo da República Portuguesa. E por isso, não deixaremos de reivindicar nas instâncias e momentos próprios um tratamento mais ajustado, um tratamento mais condizente com aquilo que são os pergaminhos, com aquilo que é a história e com aquilo que, acima de tudo, é a ação que diariamente implementamos. Quero, a terminar, dizer-vos que esperamos que no sábado haja uma grande afluência às urnas, haja uma participação dos militantes e que essa participação também sinalize a vontade das mulheres e dos homens no Partido Social Democrata de ajudarem aqueles que serão os 4 órgãos eleitos a melhor desempenhar o seu mandato, deixando a garantia de que estaremos sempre disponíveis, sempre receptivos àqueles que vierem a ser os contributos dos militantes e dos nossos concidadãos. Por isso, peço agora ao Ricardo Rio para fazer uma intervenção. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo. Quem começo por cumprimentar e agradecer a confiança que também, de certa forma, depositou em mim ao convidar-me para assumir esta candidatura à presidência da mesa da Assembleia Distrital. Saudar também o meu caro amigo, engenheiro José Manuel Fernandes, que é um orgulho tê-lo como mandatário desta candidatura, e cumprimentar quer o César, quer a Isabel, que nos acompanham a encabeçar estes órgãos também distritais, e neles todos os militantes do distrito, que obviamente terão que corroborar esta opção no próximo sábado. Dizer que, em primeiro lugar, é de facto um orgulho poder assumir esta candidatura à Assembleia Distrital numa lista liderada pelo Paulo Cunha. O Paulo Cunha é um dos melhores autarcas do nosso país, é um extraordinário quadro político do PSD, é seguramente uma pessoa que nos vários órgãos e funções que tem assumido tem demonstrado uma capacidade de fazer pontes e de fazer estímulos ou de gerar estímulos à conciliação de esforços que obviamente é muito necessária no cenário que se avizinha de naturais dificuldades, até por força das circunstâncias que vivemos, e nesse contexto obviamente que o PSD distrital estará muito bem servido com a sua liderança, que será a sequência, diria, perfeita para o trabalho que antes foi desenvolvido ao longo dos últimos anos pelo engenheiro José Manuel Fernandes. E também não podia deixar de dar aqui uma palavra de reconhecimento muito grande, de amizade, mas sobretudo de justiça, para com aquilo que foi o trabalho do anterior presidente, Sante, e daqueles que o acompanharam, que de facto estiveram à altura desse desafio, conseguiram demonstrar que o PSD no Distrito de Braga é uma força viva ao serviço de toda a comunidade e, nos diversos contextos, conseguiram reforçar ainda mais uma posição já forte que o PSD tinha no passado. E eu acho que, se isso assim aconteceu, foi porque, quer internamente, daqueles que se quiseram juntar filiando-se no PSD, engrossando as nossas fileiras, quer externamente, daqueles que connosco têm colaborado ou que indiretamente em nós têm confiado nos mais diversos atos eleitorais, há de facto um reconhecimento da valia do trabalho que o PSD aqui teve. E isso é, naturalmente, crédito muito especial do José Manuel Fernandes, que liderou essas equipas, para lá do trabalho que ele próprio desenvolveu enquanto eurodeputado. Aliás, o PSD do Distrito de Braga tem, ao longo dos últimos anos, possibilitado a assunção de responsabilidades políticas no contexto ministerial, enquanto secretário de Estado, como líder parlamentar da Assembleia da República, como deputados da Assembleia da República, como eurodeputado, no caso do José Manuel Fernandes, e como autarcas, de quadros que efetivamente têm feito a diferença e têm justificado a confiança dos cidadãos. E como aqui era dito e muito bem pelo Paulo Cunha, o Distrito de Braga merece esse trabalho e merece seguramente muito mais atenção do que aquela que lhe tem sido votada
pelos organismos, nomeadamente pelo Governo Nacional. O Distrito de Braga é dos mais inovadores do país, tem uma capacidade de crescimento económico que hoje, até a este período pré-pandemia, se assumia como um verdadeiro motor do crescimento económico do país, onde se concentram boa parte dos grandes concelhos exportadores, onde temos empresas de diversos setores de atividade a marcarem pela capacidade de inovação e pela aposta não numa competitividade de baixos salários, mas de facto de uma competitividade qualificada com um valor acrescentado em ligação ao tecido universitário, em ligação aos centros de investigação, e isso obviamente são fatores diferenciadores que no futuro seguramente também garantirão uma mais rápida recuperação deste território para enfrentar estes desafios que hoje vivemos. Em todo o caso, se no tempo bom, se quando registávamos esses sucessos não tínhamos a alavanca necessária da parte do Governo e de outras estruturas para dinamizar ainda mais esse crescimento, em tempos de dificuldades também esperamos que a atenção do Governo seja diferente e que nos ajudem a ultrapassar estes desafios que hoje temos pela frente. Em todo caso, em todos os setores de atividade, da área cultural, da área da saúde, da educação, a várias outras dimensões, o Distrito de Braga é de facto um distrito que tem um enormíssimo potencial e quando o distrito se revê no PSD é porque o PSD tem estado de facto concertado não só nos objetivos, mas sobretudo nas ações concretas com os agentes do distrito. Eu acho que é uma das grandes responsabilidades que todos temos, continuar a estimular esse diálogo, essa colaboração, o sermos um verdadeiro provedor do distrito enquanto estrutura partidária e sobretudo, como eu dizia há pouco, através da nossa Comissão Política Distrital, através da equipa que o Paulo vai liderar, termos essa capacidade de continuar a apresentar propostas e defender iniciativas que defendam os interesses de todos os cidadãos deste distrito. Eu estou certo que assim vai acontecer, estou certo que os militantes ficarão orgulhosos do trabalho que o Paulo vai desenvolver e por isso é que também, enquanto candidato, não posso deixar de apelar a uma participação importante nesta ato eleitoral, mesmo não existindo aparentemente concorrência, porque essa participação é um primeiro sinal, obviamente, da mobilização de um partido e nós queremos que o partido, em toda a sua extensão, a todos os seus militantes, seja de facto um corpo capaz de interagir com a sociedade e interagir com as comunidades que nós queremos representar. E por isso, naturalmente, que enquanto Presidente da Mesa da Assembleia Distrital também farei o que estiver ao meu alcance para colaborar, quer com a Comissão Política Distrital, quer com todas as estruturas concelhias do nosso distrito, com todos os nossos eleitos nos vários órgãos que citei, para que o PSD continue a ser uma força que ajuda a melhorar cada vez mais a qualidade de vida das nossas populações. Dar uma nota final só de particular satisfação por poder contar na equipa que será sufragada pelos militantes do partido, na minha candidatura à Assembleia Distrital, com a presença do meu colega Manuel Tibo, Presidente da Câmara da Póvoa de Lanhoso, e da deputada Gabriela Fonseca, hoje deputada na Assembleia da República, ou melhor, desculpem, do Manuel Tibo da Terras de Douro, da Gabriela Fonseca da Póvoa de Lanhoso e da Laura Magalhães também, ex-deputada de Cabeceiras de Basto. Muito obrigado, Paulo. Muito boa tarde. Gostaria de cumprimentar os meus colegas de mesa e os seus convidados. Começo por dizer que a minha experiência política não é tão forte como os meus ilustres colegas, contudo vivo o PSD desde que nasci. Por questões familiares, o meu pai sempre fez parte, já não está entre nós, mas sempre fez parte do PSD. Espero, como disse, a minha experiência não é muito grande, contudo, prometo que o meu desempenho será no sentido de ser uma mais-valia para o desempenho das minhas funções. Portanto, não terei muito mais a acrescentar, resta-me agradecer. Obrigado, Sr. Cumprimentar todos os presentes, essenciais, pessoalmente não é por mim que estariam aqui a ouvir, não é a minha intervenção mais relevante. De todo modo, gostava aqui de começar por dar nota daquilo que o Paulo Cunha referiu e penso que é relevantíssimo, que é o facto de que o partido e os partidos devem estar ao serviço da comunidade. E tendo presente este mote, eu gostava de dar só 3 notas muito concretas. Precisamente neste momento em que muitas vezes
nós vamos afastando da vida coletiva, da participação em associações, da participação mesmo na vida interna partidária. Este chamamento que o Paulo fez a mim, enquanto militante da secção de Guimarães em particular, para poder dedicar, dar algum bocadinho do meu tempo para o partido, naturalmente é uma honra e um orgulho. E foi precisamente com honra e com orgulho que aceitei este pequeno desafio que o Paulo me lançou. Mas há aqui uma nota que eu acho que é relevante e que nós aqui, talvez no Distrito, possamos ter uma exceção àquilo que se passa a nível nacional e ao nível partidário. É que não é normal, e já não é normal, infelizmente, nós verificarmos que a ocupar os cargos partidários tenhamos autarcas com a craveira política externa ao nível partidário, como o Paulo e como o Ricardo Rio. É realmente algo que não é normal. Normalmente, os autarcas dos partidos atualmente fogem muito da vida partidária e é por isso um fator excepcional para os militantes do Distrito de Braga poderem contar nas suas fileiras ativas, ou seja, terem partidariamente ativos nos órgãos partidários militantes como o Paulo Cunha e como o Ricardo Rio. Enquanto militante, só tenho de agradecer o facto de não se colocarem em determinados patamares em que assistimos muitos a colocarem-se e a quererem colocar-se ao serviço não só da comunidade, mas também ao serviço do partido. Tal como outrora, no passado, enquanto eurodeputado, o José Manuel Fernandes o fez. E é este fator também que acaba por desequilibrar e explicar muito do sucesso daquele que tem sido o sucesso do partido nos últimos anos aqui no Distrito de Braga. É que consegue, todos aqueles que estão ao serviço da comunidade também se colocam ao serviço do partido. E, portanto, do meu ponto de vista, temos aqui uma candidatura composta nomeadamente pelo Paulo Cunha e pelo Ricardo Rio a encabeçar estes dois órgãos, que são os órgãos fundamentais e, portanto, penso que quer a Sandra, quer eu, estamos aqui um bocadinho, naturalmente, mais em termos acessórios, mas estes dois órgãos fundamentais colocarem-se na disponibilidade de dar pelo partido aquilo que o partido neste momento necessita é, de facto, uma exigência que se coloca também aos militantes para que os militantes deem ao partido aquilo que o partido neste momento precisa. Da minha parte, tendo em conta as atribuições e competências do próprio órgão a que futuramente irei desenvolver, naturalmente irei procurar contribuir nessa medida das atribuições e competências para que o sucesso do Paulo, o sucesso do Ricardo, o sucesso desta candidatura seja o sucesso do partido. Muito obrigado. Queria cumprimentar os colegas de mesa, cumprimentar o Paulo, o Ricardo, Isabel, o César e cumprimentá-las e cumprimentá-los a todos, dizer-lhes que é um prazer e um privilégio ser o mandatário do Paulo e da sua equipa, deste Dream Team, desta equipa de sonho e de luxo. O Paulo, todos o conhecem, nas funções de Presidente de Câmara Municipal, mas também nas funções que já desempenhou, quer enquanto Presidente da Distrital e Presidente da Mesa. O Ricardo, também subejamente conhecido e conquistou uma Câmara também importantíssima. Nem sempre temos consciência que estamos aqui perante uma dupla que é a dupla mais votada em termos absolutos por parte do Partido Social Democrata em termos nacionais. E isso também não acontece por acaso, é fruto da qualidade, é fruto da competência, da inteligência, da proximidade, da dedicação, qualidades que o Paulo tem e que o Ricardo também tem. O Partido Social Democrata tem cumprido a sua missão, uma missão de servir. E tem sido uma mais-valia para este distrito. E, portanto, acrescenta valor ao território. Isso tem sido reconhecido também pelos cidadãos. A União tem sido um fator de sucesso que também tem trazido qualidade e este bem-estar interno que nós todos sentimos também se transmite para a população. Somos um partido que tem a maioria das câmaras municipais, que tem tido resultados em termos nacionais superiores à da média do PSD nos outros territórios, que tem, para além de excelentes autarcas, tem também excelentes deputados na Assembleia da República, grandes dirigentes,
portanto, podemos nos orgulhar do PSD que nós temos, porque é um PSD que está ao serviço, que procura melhorar todos os dias a qualidade de vida das populações e que acredita na palavra proximidade. E o Paulo Cunha e Ricardo Rio são a dupla perfeita para qualquer distrital, mas a dupla mais que perfeita para o período que vamos viver. E aqui também temos provas dadas. Somos uma garantia para o distrito. É ver os presidentes de Câmara que nós temos. E aqui quero deixar uma palavra de homenagem a todos os nossos autarcas, aos presidentes de Câmara, aos presidentes junto e aos membros das Assembleias Municipais, mas uma palavra especial aos autarcas do Partido Social Democrata, que num período difícil e de pandemia sempre estiveram no terreno, substituindo-se uma grande parte das vezes ao próprio Governo, não procuraram tirar partido disso e às vezes até o Governo que leva os louros do trabalho que é feito pelos nossos autarcas, mas é um sinal de qualidade. E depois há outra palavra que eu considero essencial, para além de tudo aquilo que já referi, que é a modernidade, que é uma nova visão que os autarcas trouxeram e que também ela se transmite. Há aqui um exemplo que deve ser seguido. Modernidade que nós vemos em termos da assunção de competências que também poderiam dispensar. Mas a economia, a iniciativa privada, que também está na gênese do PSD, a inovação, depois o envolvimento, a procura de um bom relacionamento com todas as instituições, porque todos sabemos que o sucesso só se consegue se todos puxarmos para o mesmo lado. E quando estamos todos unidos, e depois quando temos também esta proximidade, este trabalho de envolvimento, os resultados aparecem. E não é por acaso que o PSD tem excelentes autarcas, não é por acaso que o PSD consegue ter estes dois quadros, a candidatos a presidente da distrital e a presidente da mesa, e obviamente também os outros colegas que aqui estão, que ainda que não exerçam funções autárquicas, eu estou aqui a virar-me para elas, porque sobretudo vamos ter um ano, 2021, essencial, que é o ano das eleições autárquicas. E aqui, mais uma vez, podemos dar a palavra que há bocado usei, que é a garantia aos cidadãos de um bom trabalho, de um trabalho competente, do envolvimento, do crescimento económico, da procura da coesão territorial, da procura também da criação do emprego, do fomento da iniciativa privada, mas depois também num objetivo que os nossos autarcas têm, que é o de não deixarmos ninguém para trás, e o social, a inclusão, está também sempre bem presente. E, portanto, não me custa nada, e é uma honra, e é um privilégio ser mandatário de uma lista que nos dá estas garantias. Eu próprio também, não fazendo parte de nenhum órgão, estarei sempre disponível para servir este nosso distrito. Tenho a marca registada pela nossa terra, e é pela nossa terra que nós continuamos a dar o máximo e a trabalhar, e não tenho dúvidas que os cidadãos saberão escolher os melhores, e felizmente temos os melhores no Partido Social Democrata, que também, como o Paulo Cunha disse, é um partido com excelentes quadros, mas que não rejeita ninguém e que procura atrair, e esse é um objetivo que nós temos, e a sociedade civil, ainda que já exista dentro do PSD, porque nós somos um partido que também é abrangente, onde todos cabem, também procura sempre captar os melhores. E estar aqui na presença de dois autarcas que têm uma dimensão superior, muito superior à dos seus territórios e dos seus concelhos, deve ser para nós um motivo de satisfação, um motivo de orgulho. Eu não tenho dúvidas que o mandato do Paulo Cunha será um mandato recheado de sucesso. Todos os ingredientes estão aí e nós temos a obrigação de colaborar
de dar o nosso melhor, de estarmos presentes e envolvidos e disponíveis, e com esta nossa postura nós conseguiremos melhorar ainda mais os nossos resultados, porque isso significa uma coisa: melhor qualidade de vida para as nossas populações, para os nossos cidadãos, e é este o nosso objetivo e tem sido esse também o resultado das nossas ações. Muito obrigado. Muito obrigado, Zé Manuel. Estamos todas a hora disponíveis para alguma questão que queiram colocar. Sentiu algum receio por assumir esta candidatura e ser o próximo Presidente Nacional neste contexto difícil? Gostando de ver que os autarcas vivem com mais possibilidade de poder ser. Bom, de certa forma é um pouco o oposto disso. Esse desafio acabou por ser o mote para que tivéssemos assumido, e eu pessoalmente, esta responsabilidade de servir o partido. Não escondo que o contexto autárquico é um contexto desafiante, e percebi que podia, de uma forma modesta, dar um contributo para que, sendo Presidente da Distrital, pudesse constituir esta equipa e os outros elementos que a integrarão, e para, com as estruturas nacional e concelhias, temos um trabalho de cooperação, de parceria, num clima de compromisso e cumplicidade, para que, quando chegarmos ao ato eleitoral, possamos ter, como há pouco disse, as melhores propostas e os melhores protagonistas. Portanto, esse trabalho é para mim desafiante, é para mim um aliciante, e não escondo que foi uma razão que pesou muito para a minha decisão de apresentar a candidatura. O que seria um bom resultado se estas autárquicas? Um bom resultado é vencer. Um bom resultado é sempre vencer. O PSD está habituado a vencer eleições e, a nível autárquico, as últimas duas eleições, como o Zé Manuel Fernandes já referiu também, foram dois atos eleitorais bem-sucedidos. Nós primeiro evoluímos 5 para 7 câmaras municipais, depois 7 para 9, são 14. Ganhar significa ganhar as 14, nós não temos outra fasquia que não seja essa. Faremos o nosso melhor, e estamos seguros que o nosso trabalho em rede, em concertação, é a melhor estratégia para nós sermos atrativos em relação aos quadros, que o Zé Manuel há pouco falava, e bem também, porque há muita gente disponível na sociedade civil para desempenhar funções autárquicas, e nós queremos ir ao encontro dessas pessoas. Com o PSD não haverá muros divisórios. Há pouco disse e penso, os militantes estão com a porta aberta, toda aberta, para que possam ter desempenho no partido. Mas a porta também está aberta para aqueles que não sejam militantes e que queiram juntar-se a nós, e que isso significa mais-valia, significa acrescentar. A lógica da adição é aquela que vai presidir às escolhas que viemos a fazer. Obrigado por terem vindo. Uma boa tarde.